Bom dia a todos. Estou vendo aqui de onde vocês são. Muito feliz. Temos aqui, acho que, os 4 cantos do Brasil. Isso é maravilhoso, porque a gente consegue ter várias perspectivas, vários olhares para esse tema que é tão rico, né? Eu me chamo Alana Aragão, estou como gerente do projeto Ação Olhares Ecoprotetores, e a gente vai explicar um pouquinho do que é esse projeto, o que se trata, quem está envolvido. Estamos fazendo a muitas mãos esse projeto. E agora vamos dar início ao processo, um período de abertura, né? E é com muita honra aqui que eu tenho presente para essa mesa de abertura a Juliane Aguilar, da Petrobras, a Luciana Abad, da ANDE, a Luzia Lafite, do Instituto da Infância. A Luciana Abad, no caso, representando a Rede Nacional Primeira Infância. E, primeiro, eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Eu faço uma breve contextualização do que é o Instituto da Infância. O Instituto da Infância, ele é uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos que existe há mais de 20 anos no Nordeste do Brasil, que trabalha com as infâncias, com vários temas, né? Mas procurando principalmente priorizar a proteção da infância. E a Luzia, na sua fala, vai com muito mais propriedade explicar a atuação, já há 20 anos, né? Mais de 20 anos, na verdade. E esse projeto, que é o Ação Olhares Ecoprotetores, ele é uma parte de um projeto nacional, que é Primeira Infância, a Prioridade. E esse evento, ele é um produto desse projeto, né? Na verdade, esse projeto, ele vem acontecendo aqui em Fortaleza desde 2019, com a atuação no Grande Mucuripe, que é uma região aqui de Fortaleza, que contempla, no caso, 4 bairros, né? Que é a Praia do Futuro 2, o Mucuripe, o Vicente Pison e também o Cais do Porto. Já realizamos várias oficinas com os pais, principalmente a primeira etapa voltada para a proteção da violência doméstica, e agora estamos com esse tema mais voltado para o direito da participação das crianças, nos assuntos que falam sobre os direitos delas, de uma cidade mais acessível, mais verde, mais bonita para todos, certo? E o objetivo desse encontro, especificamente, é a gente compartilhar um pouco do que já foi feito até agora, mas também de ouvi-los, de buscar responder ou provocar novas perguntas, aquelas perguntinhas das rodas de conversa, né? Que hoje a nossa grande pergunta é como reaproximar as crianças urbanas do meio mais natural. E também, não menos importante, lançar a websérie, que tem o mesmo nome do evento. Essa websérie ela é feita de 4 episódios curtos, mas que traz a fala de vários especialistas nessa área, de diferentes áreas, e vamos hoje compartilhar com o mundo sobre isso. Então, eu convido agora, né, para falar um pouco mais sobre a atuação da Rede Nacional da Primeira Infância, Secretaria Anticomunicações e Direitos. Eu convido a Luciana Abad, que é coordenadora de comunicação, para falar, dar uma falinha de uns 10 minutos, Luciana, se for possível, certo? Sobre esse projeto, e desde já agradeço muito sua presença e a parceria também, né, na realização desse projeto. Bom dia. Bom dia, Alana. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje, em nome da Rede Nacional Primeira Infância. Agradeço muito o convite de vocês. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estou aqui com uma invejinha de vocês de camiseta, porque aqui Brasília está gelada, né? E estou vendo vocês de camisetinha e imaginando a delícia aí do clima de Fortaleza. Eu não sei se todos aqui presentes conhecem a Rede Nacional Primeira Infância. É uma rede que existe há mais de 10 anos, composta por mais de 200 organizações da sociedade civil, dos governos, de organismos multilaterais. Então, é uma rede grande, diversa, apartidária, que aí é formada por muita gente bacana que tem lutado aí pelos direitos das crianças e dos adolescentes. O IFAM é, com certeza,
uma das instituições mais atuantes da rede, sempre, né? Assim, quero aproveitar o momento para agradecer o IPHAN, que está sempre se coloca à frente de todos os chamados que a rede faz em diversos assuntos. É para a gente uma parceria muito grande, é um prazer muito grande essa parceria que a gente faz no projeto Primeira Infância Prioridade, que, como você bem disse, na primeira fase cuidou da questão da proteção contra a violência, né, trabalhando ali com os cuidadores, e agora está lidando com esse tema tão interessante, tão importante para a gente, que é a criança e a cidade, né? Então, assim, muito bom saber que nesses próximos dias a gente vai estar discutindo esse tema das cidades, porque, de fato, as cidades brasileiras elas não são pensadas para as crianças, né, que merecem uma cidade melhor, uma cidade mais adequada, uma cidade mais verde, uma cidade mais limpa, mais aprazível. A gente, agora, nesse momento, a gente está apoiando um grupo de repórteres que vai fazer uma série especial, que vai ser publicada no portal Lunetas, do Instituto Alana, sobre a mobilidade de grávidas, puérperes, e essa reportagem vai mostrar um pouquinho isso também, né? Esse projeto de vocês eu conheci quando eu estive em Fortaleza ano passado, antes da pandemia, eu fiz uma visita ao IPHAN, e eu lembro que vocês estavam naquele dia levando um grupo de crianças para falar com o prefeito e levar as considerações deles, as demandas deles. E eu achei isso muito interessante, porque também não dá para falar de cidades para crianças sem ouvir as crianças. E essa é uma preocupação e um cuidado que vocês têm. E eu lembro que eu cheguei, fiz uma reunião com a mãe de manhã com a Luzia, ela falou, mas de tarde eu não vou estar aqui porque a gente vai levar as crianças para conversar com o prefeito, e o prefeito recebeu as crianças em audiência, e eu achei isso maravilhoso. Eu achei incrível essa ideia, e fico feliz de saber que agora nós somos parceiros desse projeto tão bonito de vocês. Eu acho que essa discussão ela é muito importante, e a pandemia evidenciou isso, né? Assim, as crianças agora estão presas em casa por conta da pandemia, estão voltando para as escolas agora, mas mesmo assim, quando a gente precisava tirar as crianças de casa para elas respirarem um pouco e tudo mais, a gente viu como as nossas cidades não estão preparadas para as crianças, principalmente para as crianças que vivem em situação mais vulnerável, socialmente falando, né? Então, assim, eu não vou tomar uns 10 minutos de tempo, eu estou aqui para agradecer mesmo, dar parabéns para o trabalho de vocês, desejar que esses dias sejam muito proveitosos, estou muito curiosa para assistir aqui com vocês a websérie, e dizer que eu desejo, e a rede está à disposição aí para quem depois quiser conhecer um pouquinho mais da rede, entrar no nosso site. A rede ela atua em todos os temas ligados à primeira infância, todos os temas mesmo, a criança e a cidade, educação infantil, saúde. Nós temos organizações que trabalham com todas essas agendas e estamos à disposição aí para os participantes do colóquio que quiserem conhecerem mais a gente, que quiserem fazer parte. E agradecer mais uma vez a presença sempre importante do IPHAN, tão atuante na rede em todos os momentos. Muito obrigada, eu gostaria de fazer esse agradecimento especial a vocês. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada mesmo por sua fala. E como a Luciana falou, esse evento, no caso, acontece hoje e também na quinta-feira, só lembrando, tá bom? E, Luciana, você está convidadíssima para participar, né? Também fazer perguntas também, que vai ser uma roda de conversa. Então, é isso. Agora, eu convido para falar a Juliane Aguilar, que é gerente setorial e da Integração Regional de Responsabilidade Social. E, por favor, Juliane, pode abrir seu microfone. Também a mesma coisa, né? 10 minutos, se for possível. E agradecemos muito também a Lubinol, que aqui representa o Ceará, essa parceria que vem acontecendo. Juliane, bom dia. Oi, Alana, bom dia a todos e todas. É uma alegria pessoal e profissionalmente para mim estar aqui compartilhando esse espaço com vocês hoje. Eu estou falando de Salvador, que é a minha cidade natal, e Fortaleza está na minha lista de cidades dos sonhos a visitar já há alguns anos, mas
a vida vai levando a gente por outros caminhos, né? Agora que eu estou de volta a Salvador há mais ou menos 6 meses, acredito que isso está mais perto de acontecer, quando for possível a gente voltar a fazer essas movimentações. Então, eu passei 17 anos, já perdi até as contas, fora daqui, né, na região sudeste, trabalhando na Petrobras, e agora eu estou de volta, como a Alana falou, é um nome difícil, Integração Regional de Responsabilidade Social, né, mas qual que é o objetivo disso, né? Representar a área de responsabilidade social da Petrobras regionalmente. Então, a regional que eu atuo hoje é a Regional Norte-Nordeste, que abrange aí a Lubinol, está pertinho de vocês, na região que você citou aí do Grande Mucuripe, né? E fazer isso de forma mais próxima à realidade de cada local, né? Para a gente não ficar tão concentrado ali na sede da empresa no Rio de Janeiro, nós fazemos essas divisões regionais que possibilita essa aproximação maior. Então, pessoal, eu queria dizer da minha alegria de compartilhar essa parceria com vocês, cumprimentar os parceiros do projeto, da iniciativa. É muito bom saber que nós teremos esses 2 dias, essas 2 manhãs de fala sobre 2 assuntos que são tão caros, são tão importantes para a Petrobras, né, que é a infância e meio ambiente. E vendo a fala, um pouco antes de começar, vendo a fala dos palestrantes entre si, sobre o que seria apresentado, e agora fala da Alana, da Luciana, de fato a gente tem muita coisa boa para colher nesses 2 dias. Eu queria falar rapidinho, não vou levar os 10 minutos, Alana, só para dar uma contextualizada de como atua nesse universo da primeira infância. Então, a empresa anunciou em 2019 a priorização do investimento socioambiental para esse segmento da primeira infância. E naquele ano nós alcançamos cerca de 3 mil crianças de 0 a 6 anos, atendidas regularmente pelos nossos projetos. Em 2020, já com esse foco mais para o público da primeira infância, nós saltamos desses 3 mil para mais de 24 mil crianças nessa faixa etária de 0 a 6, atendidas aí cotidianamente também pelos projetos parceiros. E agora, em 2021, nós iremos desenvolver em 15 municípios do Brasil uma iniciativa com foco na estruturação do atendimento em educação e assistência social para o público da primeira infância, fortalecendo as instituições, órgãos, equipamentos públicos, todo o sistema de garantia de direitos. Então, a Petrobras entende que a primeira infância precisa ser vista de modo intersetorial, né? Nós compartilhamos dessa visão e pretendemos atuar nessa perspectiva, em parceria com o poder público, com as organizações da sociedade civil e com a sociedade propriamente dita. Então, através do investimento, apesar, né, melhor dizendo, do investimento em primeira infância, esse investimento direcionado, ter sido anunciado mais recentemente, esse foco ter sido dado apenas em 2019, a companhia apoia iniciativas com foco na garantia dos direitos de crianças e adolescentes já há mais de 20 anos. Inclusive, aí no entorno de vocês, nós temos um projeto parceiro que trabalha com crianças e adolescentes em situação de rua, que acredito que esteja até presente aqui participando conosco hoje. Então, foram mais de 840 projetos apoiados nesse período, totalizando um investimento de 1,2 bilhão de reais aproximadamente. E entre esses projetos que nos dão muito orgulho, está o apoio da Petrobras para a implementação do Disque 100, que terminou por se tornar uma ferramenta consolidada com foco ampliado nos direitos humanos. E para finalizar, queria só dizer que nesse mês em que a gente celebra o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa ter esse olhar, né? Precisamos fazer essa reflexão sobre o papel de cada um de nós nesse cenário, empresa, organizações da sociedade civil, poder público, sociedade em geral, e aí nós nos incluímos individualmente na proteção das nossas crianças e adolescentes e na promoção dos seus direitos nesse cenário tão desafiador da pandemia e fora dela também. Então, agradeço mais uma vez a todos e todas, agradeço o convite do IFAM pela oportunidade e desejo que tenhamos um excelente evento. Muito obrigada, Juliane, por toda a contextualização, né? Eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem, assim, todas essas marcas que estão aqui, no caso,
Todas são parceiras, estão realizando isso aqui com muito trabalho e dedicação. E agora, Juliane, também lhe convido para permanecer, mas infelizmente, como você tem um compromisso, né? Mas vai ficar gravado, né? Vai estar disponível no YouTube depois, se quiser conferir. Está super convidado. E agora eu chamo para falar Luzia Laffitte, que é a superintendente do Instituto da Infância e que vai contar um pouco para a gente sobre a atuação do IFAM e o envolvimento, especialmente nesse projeto também. Luzia? Obrigada, Alana. Bom dia. Eu vou fazer uma sugestão. Como a Juliane vai precisar sair, que ela já tinha nos avisado, será que a gente pode, Alana, quebrar o protocolo? A gente agora ouviria, você mostraria a websérie, que assim ela pode participar, e depois da websérie eu falo. Infelizmente, Juliane, você é muito bem-vinda e gostaria muito que você ouvisse um pouco do que a gente vai falar. Mas você já nos conhece, eu acho que seria interessante você estar participando desse momento da websérie que a gente está inaugurando. Pode ser? Nina, tudo bem? Ok. Tudo bem, claro. Então vamos lá. Bom dia a todos. Eu quero dizer da minha imensa alegria, assim, estar participando, ter sido convidada enquanto jornalista a ficar responsável pela produção da websérie jornalístico documental da ação Olhares Ecoprotetores. E assim, quero falar um pouquinho para vocês sobre essa produção, né? Hoje a gente vai conferir, né? Estamos lançando hoje os 2 primeiros episódios da websérie, que é uma websérie dedicada ao direito da criança, né? A gente abordou, o nosso principal objetivo é falar desse direito da criança à cidade e ao meio ambiente de qualidade. E aí a gente fez, a websérie ela é composta por 4 episódios, não é isso? Uma realização da ação Olhares Ecoprotetores nesse ano de 2021. A gente vem trabalhando na websérie desde maio, né? E aí, assim, uma troca assim, constante com a Alana, com a Luzia, foi um processo extremamente enriquecedor, né? Muitos aprendizados. Eu me sinto extremamente grata por ter tido essa oportunidade de participar dessa produção, né? Na parte de roteiro e entrevistas. E aí a gente teve exatamente, assim, a produção ela tem esse objetivo, né, de compartilhar relatos de especialistas de diferentes áreas, né, uma produção audiovisual com essa proposta, diferentes áreas que contribuem ativamente para garantir experiências lúdicas, saudáveis e seguras, né, às crianças que vivem nas cidades brasileiras. Gente, é isso, vocês conferiram aí em primeira mão, né? Lançamos oficialmente a nossa websérie Infância, Cidade e Meio Ambiente. Estamos muito felizes, assim, foi uma grande conquista para a gente ter concluído esse trabalho. Agradecemos a todos os entrevistados, né, a todos os profissionais especialistas maravilhosos que participaram dessa produção, que concordaram, né, em nos ceder um pouco das suas experiências, dos seus conhecimentos, e principalmente que contribuíram, né, aí inclusive com a parte de produção, né, colaboraram com a captação. A gente fez muitas das gravações à distância, né, pela internet, então quero fazer esse agradecimento especial a todo mundo, especialmente agora nesses 2 primeiros episódios, né, a Luzia Laffitte, né, a doutora Evelyn Eisenstein, da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Paula Mendonça, do programa Criança e Natureza, que não sei se está assistindo a gente, mas a gente está aqui hoje com o JP, né, do Instituto Alana, e a gente ficou muito feliz, assim, porque são pessoas de respaldo, né, pessoas que a gente está muito bem alicerçado, né, para falar sobre esse assunto. Agradecer também a Camila Girão, né, da SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, ao Iraguaçu Filho, que é presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã aqui de Fortaleza. E é isso, a Alana Aragão também, gerente do projeto, aí participou, nos brindou também na websérie. Agradecemos. Os 4 episódios da websérie, eles vão ficar disponíveis no YouTube do IFAM, tá? Mas não é hoje, a gente tem que aguentar um pouquinho mais o coração. A gente vai publicar na quinta-feira, no dia 29, na tarde do dia 29,
No Instagram do IFAM vai ser publicado como vídeos do IGTV, né? E no YouTube do IFAM, Instituto da Infância, IFAM, tá bom? Mas aí é só acompanhar a gente nas redes sociais, seguir, ficar de olho que todas as orientações vão ser dadas por lá, tá bom, gente? É isso, então, até quinta-feira para a gente exibir os episódios 3 e 4 da websérie. Obrigada, Nina. Posso entrar agora, Lana? Ok. Fique à vontade. Bom, vou ser bem breve para a gente poder começar aí aquecendo com essa websérie que a gente já deu um impulso para as nossas conversas hoje. Mas eu queria contar um pouquinho para vocês, e a gente vai ter mais os próximos quinta-feira. A Silvia tá nos assistindo, ela também é participante desse outro episódio, esses 2 últimos episódios, a Silvia Angelini. E eu queria também agradecer a todos os presentes, participantes, mas eu vou contar um pouquinho para vocês uma questão, por que a origem, da onde a gente tira essa temática das infâncias, né? O IFAM é uma organização não governamental que veio para Fortaleza, nós saímos de São Paulo, viemos para Fortaleza, e nós viemos trabalhar especificamente com zona rural. E para nós foi um grande aprendizado, porque nós trabalhamos com uma diversidade diferente de infâncias. As zonas rurais do IFAM, elas são diferentes, acredito que do Nordeste, elas são diferentes das zonas rurais do Sul, porque elas concentram uma população, os distritos são muito importantes, politicamente falando, socialmente falando, os grandes distritos rurais é onde emanam muitos vereadores, prefeitos, enfim, coordenam muito o trabalho na cidade, são gestores que saem também da zona rural, crianças, né, eu acho que a gente tem, assim, uma infância rural muito forte ainda no Brasil, apesar da representação estar em termos de 25%, 27%, mas é muito importante pela diversidade que a gente tem aqui no Ceará, porque nós também temos uma infância indígena. Nós vamos tratar muito disso no segundo episódio, mas eu queria dizer para vocês o salto que nós fizemos para a cidade, né? Então, assim, no primeiro momento nós tivemos essa produção e o carro-chefe do IFAM, em 2003, veja só, era Parque Infantil Rural. Nós trabalhamos com uma concepção de parques infantis muito voltada para aquela linha do Mário de Andrade, e a gente potencializava os parques infantis rurais para ser um espaço das crianças, das famílias. Então, assim, era muito movimentado na comunidade. E o parque infantil emanava todas as temáticas da infância naquela comunidade. Se ia ter uma campanha de vacinação, saía do parque infantil. Se ia ter algum evento na escola, saía do parque infantil. Eu estou falando de parques rurais. E fizemos um projeto regional, numa interação de parques, e aí veio muito essa concepção da importância de trabalhar com não formal, digamos assim, né? A escola dentro de uma padronagem mais formal, e o que nós poderíamos fazer no não formal, mas um não formal formalizado, no não formal, digamos assim, que contribuísse também para as escolas, contribuísse para a saúde, contribuísse para a assistência, e aí a gente foi para um programa intersetorial. E viemos aos poucos entrando na cidade, hoje o IFAM tem cidade, rural, indígena, né? E nós gostamos muito. Faltam 2. Nós temos uma população quilombola relativamente assim grande no Ceará, mas que não necessariamente a gente atua indiretamente com eles, não diretamente, e temos também uma população muito pequena cigana, mas que está muito pouco, assim, está muito diluída no estado. Então, assim, nessa concepção, quando a gente trouxe o IFAM para a cidade, nós tivemos uma preocupação muito forte com o tema da violência, e da violência doméstica na interação com a violência urbana, e a violência urbana na interação com a violência doméstica. E aí nós nos deparamos com situações muito difíceis. Se a pobreza rural, a pobreza infantil maior está na zona rural, se a gente olhar para a cidade, para a periferia da cidade, nós temos grandes bolsões de pobreza em Fortaleza, dentro dos bairros mais ricos. E aí, assim, a contradição e a inequidade e a desigualdade dentro desses lugares é imensa. Se você tem ruas que não têm, digamos assim, um saneamento básico, de repente você tem condomínios com outra representação, com outro status, com outras condições.
E esse bairro que nós atuamos, no Mucuripe, ele é assim, ele é uma região lindíssima geograficamente falando, mas é uma região que tem bolsões muito fortes de pobreza, onde a gente tem a criança andando na rua, mas correndo um risco muito grande de levar tiros, que não são balas perdidas, são displicências, né? São agressões. Então, nós procuramos muito trabalhar numa concepção, dentro desse contexto, de que a criança precisa falar, escolher, atuar na cidade, mas também ser legitimada nessa atuação. E aí nós começamos, o IFAM começou a fazer toda uma série de trabalhos onde pudesse casar essa prevenção à violência doméstica, instigando um pouco a prevenção à violência urbana, para que a gente possa quebrar esse ciclo e criar novos paradigmas e novas atuações da criança. É muito difícil, é um desafio imenso, mas tem nos trazido muita perspectiva e tem nos trazido elementos que a gente pode realmente unir. Então, assim, nos interessa muito o que da cidade atinge a criança no seu bem-estar, na sua concepção, na sua integração, na sua integralidade de saúde mental. O que é importante? O que é importante a criança estar num parque, né? O que é importante a criança andar numa rua? O que traz para essa criança um contato? A natureza traz que benefícios em termos de uma saúde integral e integrada à criança? Então, assim, essa é uma concepção que nos interessa, criar novos indicadores, criar novos paradigmas onde a gente possa atuar, que a natureza realmente traz um benefício. Qual é esse benefício, né? O que ela propicia melhor? Quem é essa criança que está se desenvolvendo nesse contato maior com a cidade, nessa apropriação dessa cidade? Então, esse é o nosso ponto, esse é o nosso grande desafio, que eu acredito, que nós acreditamos, e acredito que a gente está aqui com uma equipe pensando sobre isso, vai ser um próximo passo depois desse projeto. Qual é a interação que nós podemos fazer do meio ambiente, porque meio ambiente todos têm, o que acontece que a gente não tem de qualidade, mas que interação a gente pode fazer desse meio ambiente com o desenvolvimento integral e integrado da criança e realmente que indicadores a gente pode criar para essa melhor saúde mental. Nós estamos saindo de uma pandemia, esperamos que estamos realmente saindo, e nós tivemos um grande prejuízo na área da infância dentro dessa pandemia. Então, assim, nos interessa muito pensar sobre isso e convido vocês também a pensarem e nos manter esse diálogo do que a gente pode fazer. Muito obrigada, Luciana, só para te falar mais, a gente está com uma camiseta que é do projeto, que foi criada especialmente para as crianças pintarem aqui no sonho que elas querem do Mucuripe, tá bom? Depois a gente pode mandar uma para vocês. Um beijo e muito obrigada, e agora eu passo para a Alana. Obrigada, Luzia. Obrigada a todos que participaram da mesa. Mais uma vez, reforço que estão convidados para permanecer no evento, fazendo perguntas também, certo? Agora vamos dar início à roda de conversa. A roda de conversa de hoje, ela terá desculpa, deixa eu só colocar aqui. Pronto. A roda de conversa de hoje terá a pergunta guarda-chuva, digamos assim, né? Como reaproximar a criança urbana da natureza? Vamos ver se seremos ousados o suficiente de conseguir responder essa pergunta, mas também de elaborar novas perguntas em cima dessa. Temos aqui a participação de 3 convidados que têm muita propriedade para falar sobre isso. E antes eu queria só fazer uma breve contextualização desse tema, né? Assim, bem, eu inclusive estava lendo aqui aquele livro, aquele clássico livro, né? A Última Criança da Natureza. Aqui, ixi, vai ficar... não vai ficar aparecendo, mas e também na fala da própria websérie, que a doutora Evelyn fala, né, que a exposição direta à natureza é essencial para a saúde física e emocional da criança, que a Luzia acabou de complementar. E no livro que eu falei, fala o quanto que a natureza, muitas vezes, ela é vista como um fim, como uma ferramenta para algo que o homem, que o ser humano precisa executar, e não algo para ser admirado, algo para ser vivido. Isso é preocupante, né? Em todas as escalas, todas as esferas, isso preocupa cada vez mais. E as pesquisas, elas apontam... Olha, o JP colocou o livro disponível aqui.
no chat. Obrigada, JP. E as pesquisas, elas apontam que a maioria dos adultos, quando são resgatados, são perguntados qual foi o espaço da sua infância que mais lhe marcou. Eu, inclusive, faço esse convite a todos que estão aqui presentes. Qual foi esse espaço, né, na nossa infância que mais lhe marcou, esse ambiente? Eu ouso em dizer que muito provavelmente foi um espaço verde, que teve pelo menos a presença de verde, né, que provocou essas sensações em nós. E não é por acaso que essa sensação ela acontece. Temos vários estudos falando sobre isso, como a biofilia, como a ecopsicologia, que acho que o Guilherme vai ter propriedade para falar sobre isso. E temos estudos falando, até criando uma espécie de diagnóstico, muito entre aspas, né, que sofremos hoje o transtorno do déficit da natureza, que é um termo criado pelo Richard Louv, né? Como lidar com esse transtorno? Quais são as possibilidades? Como reaproximar a criança urbana da natureza? Essa é a pergunta que lhe faço. Faço a todos vocês. E a gente vê que cada vez mais vem acontecendo esse movimento de, inclusive, no Plano Nacional da Primeira Infância, em resgatar a importância dessa criança nesse contato com a natureza. Então, vou apresentar aqui para vocês os convidados da mesa. Primeiro de tudo, muito obrigada pela participação. Então, vamos lá. Marieta Colucci. Marieta é arquiteta e urbanista, formada pela USP em 2014 e atua na intersecção entre infância, educação e planejamento urbano, buscando garantir uma cidade feita para e com as crianças. É cofundadora e educadora do APE Mobilidade, APE Estudos em Mobilidade, e trabalha como consultora em planejamento urbano no Centro de Criação de Imagem Popular, CECIP. Bem-vinda, Marieta. Eu falei Mariana, gente, Marieta. Obrigada, Alana. É nervoso, gente, fica nervoso aqui. Tive o prazer de fazer, inclusive, a formação com a Marieta, então é uma honra, Marieta, estar aqui com você. Agora, JP. JP é coordenador do programa Criança e Natureza do Instituto Alana, conselheiro do Greenpeace Brasil, cofundador da Rede Bike Anjo e do coletivo Ecologia Urbana e bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, com especialização em Sistema de Gestão Integrada pelo SENAC e Futurismo na metodologia Fluxonomia 4D. Faz parte da rede de futuros líderes do programa de chanceler alemã da Fundação Alexandre von Humboldt, não sei falar isso não. Membro alumni da rede Red Bull Amapico, de empreendedores sociais da Young Global Changers. Bem-vindo, JP. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. E parabéns desde já da websérie, está maravilhoso. Muito obrigada. E agora, Guilherme Blaut. Guilherme é artista, facilitador de brincadeiras e pesquisador em educação, infância e natureza. É autor de livros e jogos que circulam entre a ecopedagogia e o brincar com a natureza. Atualmente, dedica-se a projetar e executar espaços naturais e não estruturados para crianças e famílias brincarem. Bem-vindo, Guilherme. Agradeço. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a Alana, Luzia, o convite. Bom conversar com vocês. Muito obrigada pela sua presença. E, bem, como vocês puderam ver nessas mini biografias, a gente tem muito que conversar. Não vamos conseguir esgotar os assuntos aqui, né? Eu convido, inclusive, todos a conhecerem um pouco da atuação de todos esses profissionais aí na internet, tem muito material. Mas, para a gente conduzir essa roda, eu elaborei algumas perguntas que, no caso, vou direcionar a princípio para cada um de vocês, mas depois sintam-se à vontade para pedirem para interromper, né? Falar, complementar. E teremos 40 minutos para essa troca aqui entre nós,
Mas também os convidados convido a colocarem perguntas no chat, que a Nina vai estar anotando essas perguntas para depois lançar e a gente ter uma roda de conversa mesmo, né? Vamos pensar nesse espaço circular em que todos aqui temos muito a contribuir, com certeza. Então, eu começo, né, resgatando um pouquinho dessa fala inicial, que é, afinal, qual foi esse ambiente mais significativo das infâncias, né? Convido a todos a pensarem sobre isso. E aí, repensar os espaços através dos elementos da natureza. Assumir a existência de riscos, valorizando o brincar. Guilherme, essa pergunta é para você. Primeiro, eu peço para você falar um pouco sobre o que são esses jardins das brincadeiras, né? Como se dá esse processo dessa construção? Eu também complemento, né, que o Guilherme, ele teve a oportunidade de vir à Fortaleza, poder falar também um pouco sobre essa sua vinda à Fortaleza em relação aos microparques, né? E a pergunta, afinal, depois dessa introdução, é como lidar com essa resistência cultural das pessoas nesse rompimento do padrão dos parquinhos convencionais, né? Essa resistência cultural, digamos assim, ela existe só nos adultos ou nas crianças também existe essa resistência? Muitas coisas, né, Guilherme? Deixa a fala com você. Bom, a gente já estamos começando a conversar, então, é isso, né? Muito bom. Acho que eu vou começar só falando, então, contextualizando dos Jardins das Brincadeiras, já que veio essa demanda, então eu vou brincar com ela, Alana, tá? Que ela me pergunta a respeito dos Jardins das Brincadeiras, o que são, né? E depois como lidar com as resistências das pessoas num novo paradigma. A ideia desses espaços, né, que a gente tem sido chamados de parques naturalizados, jardins de brincadeiras ou florestas de brincar, né, eu tenho encontrado essas três categorias, né? As florestas de brincar são esses ambientes mais naturais mesmo, como os grandes parques ou as reservas, as unidades de conservação, onde a floresta ela tem algum tipo de intervenção também em alguma área que permite que as crianças explorem um ambiente bem mais denso, florestal. Os jardins das brincadeiras como espaços para brincar pautados nos jardins, né, onde o jardim desempenha um papel muito importante, né, como espaço de aprendizagem, como possibilidade de experiência com a natureza. E os parques naturalizados, que são uma mistura desses jardins, das florestas, mas com uma cara que já lembra um pouco mais do que a gente conhece como parquinho, né, ou playground, né, que tem mais alguns brinquedos. Então, o parque naturalizado ele adapta algumas ideias de possibilidades de brincadeiras e de experiências das crianças que são convencionais, né, que se a gente for olhar os parquinhos, eles são absolutamente todos iguais, com as mesmas cores, os mesmos brinquedos. Então, ele adapta esses brinquedos com materiais mais orgânicos, menos estruturados, com menos essas forminhas convencionais e os padrões tradicionais. Então, ele abre-se para uma multiplicidade enorme de possibilidades, né? Quando você pensa num caminho de troncos e bolachas, que as crianças podem mexer e criar seu próprio caminho, inclusive, né? Interferir no seu brinquedo e recriar esse brinquedo em espaços públicos, ele traz agrega muitas novas dimensões, né? Quando você olha para o jardim como possibilidade de criar caminhos e alamedas e territórios, esconderijos, né? Você tem espaços que são mais ricos e são espaços que trazem diretamente alguns aprendizados ligados aos princípios dos ecossistemas. Se você for olhar alguns princípios básicos, né, como diz o Fritjof Capra, né, que a gente vai aprender a construir cidades sustentáveis à medida que a gente compreenda quais são os princípios que regem os ecossistemas, né? Então, um parque naturalizado, por exemplo, ele deveria ajudar a que os cidadãos vejam alguns desses princípios, como, por exemplo, diversidade, né? A gente mora num país que é um país tropical com uma diversidade botânica e de fauna imensa. E que tipo de jardim que a gente faz hoje, né? Jardim de exóticas, né? Então, como que a gente consegue gerar diversidade? Como que esse espaço natural permite que a gente perceba os ciclos, né? Quando você também
já tem diversidade, você vai ter várias árvores diferentes num bosque, num jardim botânico, você vai permitir que você tenha muitas frutas e você tenha ciclos diferentes de frutificação, por exemplo, de folhas que caem. Como você vai perceber a sustentabilidade, ou seja, quando você tem ambientes naturais, você percebe a decomposição da matéria orgânica e os ciclos, gerando o que a gente chama de sustentabilidade, que é a própria vida se sustentando a si mesma. Ou mesmo fluxos de energia, os animais que comem uns aos outros, e toda essa energia que vem do sol e que flui pelo sistema. E mesmo a cooperação. Então, são princípios, cooperação, fluxo de energia, sustentabilidade, os ciclos de diversidade, que eles estão dentro de um parque naturalizado. E eles podem ser fluídos. Deu uma interferênciazinha no ar. Oi. Tá um pouco robótica a voz. Como é que eu faço? Gente? Acho que se tirar o fone, talvez fique melhor, não? Melhorou? Melhorou? Isso. Desculpa, gente. Não, então, só contextualizando um pouco, são esses parques, então, os parques naturalizados, ou jardins de brincadeiras, ou florestas de brincar. E aí você pergunta como lidar com a resistência das pessoas, E se as crianças têm resistência. Eu acho que a melhor maneira de lidar com a resistência das pessoas em relação a esses parques, que são realmente muito diferentes, Inclusive, na minha experiência, as pessoas não conseguem enxergar os parques, eles são invisíveis. Então, eu falo, tem um parquinho ali, vai brincar com seu filho. Ele olha aquele monte de tronco e toco, fala, mas cadê o parquinho? Fala, não, tá ali. Fala, mas cadê? Ali. Ele fala, aqueles tocos. Eu falo, aqueles tocos. Então, o adulto praticamente não vê o parque porque está fora da referência dele, do paradigma. Mas a criança vê. Eu acho que aí, já respondendo a sua pergunta, a criança vê o parque e vê perfeitamente, já sai brincando, ela sai subindo, ela sai interagindo, ela sai correndo. Oi, eu estou sem áudio aqui. Oi, está me ouvindo? Oi. Eu estou ouvindo, Mengui. Sim, estamos ouvindo. Tem alguma pessoa com problema de áudio. Então, a criança, ela imediatamente identifica aquele espaço e com uma felicidade enorme. Então, em Fortaleza, quando a gente fez os parques, quando a gente estava fazendo já, a equipe toda trabalhando, foi uma equipe com voluntários de várias áreas da prefeitura, e foi uma oficina de aprendizagem, isso foi muito bonito, ter tido em Fortaleza essa experiência com gente, então, do meio ambiente, gente da mobilidade, gente do urbanismo, todo mundo, e as equipes de limpeza pública, todo mundo participando junto como uma oficina de aprendizagem. E, no meio do processo, as crianças já vinham e já experimentavam, e já corriam, e já testavam, e já nos davam as dicas do que fazer, Isso que é muito importante, como que a gente escuta a criança na construção desses parques, Essa acho que é uma questão crucial, como que a gente observa a infância, Luzia? Acho que você tem muito esse trabalho também nesses parques que você narrou na comunidade rural. Como é que a gente percebe o que o corpo delas, a cultura delas está nos indicando? E as crianças, com possibilidade de objetos, uma ideia que eu tenho brincado muito nos parques naturalizados, e aí quero trazer para o debate, que eu acho muito interessante, é que quando você planta árvores, os brinquedos caem dos galhos, Você cria um sistema de abundância, que, aliás, é outro dos princípios dos ecossistemas, Geram sistemas de abundância. A gente tem gerado uma sociedade de escassez, mas quando você planta diversas árvores, você vai ter diversos brinquedos caindo ao longo do ano para as crianças pequenas, Eu acho que esses são os verdadeiros brinquedos que, inclusive, podem ser destruídos, manipulados, esse impulso destrutivo de, como diz o Gandhi Pioski, de olhar para as entranhas das coisas, A criança tem, e nesse tipo de ambiente, a criança pode destruir o seu próprio brinquedo, que, na verdade, já tem experiência daquilo, tátil, Então, acho que por aí, as crianças amam. Eu acho que o meu melhor indicador é que elas amam brincar com esse tipo de material, assim, e conseguem, inclusive, se desconectar das telas. Eu acho que a gente pode falar um pouco disso também hoje, que é um contraponto fundamental e essencial no dia de hoje. Mas eu começo a minha primeira fala por aqui para você poder fazer as outras perguntas e a gente seguir nosso diálogo. Obrigada mesmo, Guilherme, perfeito.
essa é a dinâmica. Eu vou fazer primeiro alguma pergunta direcionar para cada um de vocês. Eu peço que até 10 minutos, como o Guilherme fez, né? E depois, e assim, fiquem à vontade para também complementarem os outros participantes, tá bom? E agora, a gente está falando nesse campo bem da natureza mesmo, a árvore, o tronco e tal, e dentro da cidade, né? Isso tudo dentro da cidade. Então, Marieta, como que as experiências de caminhar pela cidade, elas podem se conectar com essa natureza urbana, né? Eu sei que você tem uma atuação muito forte nesse sentido, e, por favor, fique à vontade também para fazer a apresentação que você disse que preparou, né? Peço, por favor, que respeite, assim, não sei se 10 minutos é possível, mas também fique à vontade, tá bom? Tá bom, obrigada, Alana. Bom dia a todos. Como a Alana falou, eu trouxe algumas imagens para complementar minha fala, que acho que assim como o Guilherme trouxe agora na fala dele, um dos grandes indicadores é ver as crianças atuando, né? Que as crianças que veem essa natureza e esses parques. Então, eu trouxe imagens de crianças para mostrar para a gente, contar para a gente como é essa interação, mais do que somente eu aqui, adulta, falando, né? E efetivamente dessas crianças na cidade interagindo com essa natureza. E aí, só para iniciar, a pergunta dessa mesa, né? Como reaproximar a criança urbana da natureza, me traz duas reflexões, que as crianças são prioritariamente urbanas hoje em dia, né? A Paula trouxe no primeiro episódio da série que 80% das população brasileira vive em cidades, então isso, as infâncias também, né? Está na casa dos 80% vivem em cidades. E a outra questão que me traz a pergunta da mesa é que existe natureza na cidade, mas ela não está necessariamente conectada com essas infâncias. Então, a gente precisa reaproximar, a gente precisa oportunizar essa conexão entre elas. Então, criar cidades que realmente permitam que esse encontro aconteça. E não cidades que bloqueiem essa interação. E aí eu trago essa primeira imagem para vocês, que eu vi aqui em São Paulo, que é um manacá totalmente preso dentro de um gradil com espinhos, né? Com hastes em cima para machucar, e essa placa de cuidado perigo. Então, como a gente quer que a criança se conecte com a natureza se essa natureza está enclausurada? E a mesma questão dessa placa que eu imagino que todo mundo já tenha visto e se deparado com ela, que é não pise a grama. Então, como a gente vai dar acesso a essa natureza se desde o começo a gente fala que essa natureza é inacessível, ela não pode ser tocada, não pode ser pisada, não pode ser sentida. E, para mim, uma das sensações mais gostosas do mundo é pisar descalça na grama. Então, a gente tem que romper essas barreiras, né? E uma das formas de fazer isso é através do caminhar. Então, colocar essa criança efetivamente usufruindo do espaço da cidade e tendo contato da natureza. E aí eu trago a experiência do Exploradores da Rua, que é um projeto que a gente tem no APE Estudos em Mobilidade, que efetivamente coloca as crianças a partir da escola, né, para andar e conhecer esse entorno e ter contato com essa cidade e mudar esses olhares, porque assim como também o Guilherme falou, né, uma das formas é colocar eles para verem. A gente também coloca crianças e adultos para verem essa cidade e terem contato com essa natureza. Então, quando a gente coloca as crianças na rua, é muito evidente que uma das coisas que chama mais atenção delas são os elementos naturais. Então, a criança está colheu uma flor, colheu uma semente, está entendendo que semente é essa, pega as folhas na rua, né? O que para um adulto talvez fosse visto só como lixo, ou, né, as folhas que vão juntando, a criança vê como algo do belo, e ela vai explorando
cidade, esses elementos que estão soltos e que não foram programados, né, no planejamento urbano, que são esses elementos soltos, ela vai explorando com o corpo e descobrindo com as sensações. Então, essa mesma criança que colheu essa folha aqui é essa mesma que está observando esse outro manacá aqui, nessa foto aqui a gente vê que a proteção foi feita efetivamente para que a planta não morra em seu crescimento, né? Não para separar as pessoas dessa natureza. Então, a criança vai naturalmente procurando esses elementos ao longo do seu caminho, né? Mais do que procurar, enfim, não estão ligando para os carros, para os outros elementos construídos necessariamente, né? O elemento natural, que é vivo, que é dinâmico, é o que traz mais atenção. E aí a gente tentar entender que existe o tempo da criança nessas descobertas. Eu trouxe essa fala da Montessori, que é uma médica e pedagoga italiana, que fala que o adulto anda para chegar a uma meta externa e tem um ritmo pré-estabelecido, enquanto a criança anda para elaborar suas próprias funções e, portanto, tem um objetivo criativo por natureza. Então, enquanto a criança está caminhando e está descobrindo essa cidade, tem contato com esses elementos, ela está se desenvolvendo, né, como também foi falado nos primeiros episódios da websérie, e ela cria a partir desse contato. Então, aqui é um mapa do percurso que foi feito junto com as crianças em uma das saídas, que a gente vê que a representação desse caminho tem principalmente os elementos naturais, né? Que elas puderam colher ao longo do caminho, elas trouxeram para cá. Então, é algo que fica marcado nessa infância. E aí, outra questão também é que nós, como adultos, e que vamos levar essa criança para poder usufruir desse espaço quando ela ainda não tem autonomia para sair sozinha, a gente também precisa estar disposto a encontrar isso, né? A permitir que esse tempo flua. Então, essa frase do Joseph Cornell, eu gosto muito, muito, que ele fala que para transmitir encanto é preciso estar encantado. Então, como eu vou reaproximar a criança da natureza se eu, como adulto, não quero me aproximar dessa natureza, né? É a mesma questão de incentivar a leitura. Como eu vou incentivar meu filho à leitura se eu fico só no meu celular, por exemplo? Então, a gente, como adulto, precisa dar os tempos dessa descoberta e se encantar junto e ver essa folha e ver essa joaninha e se debruçar junto com as crianças para poder olhar isso. Eu já passei, essa mesma criança da joaninha, já passei 15, 20 minutos com ela observando uma formiga ao longo do vaso. Então, a gente mostra para essa criança que a natureza é encantadora. E aí aqui eu só trouxe uma história para mostrar para vocês que nesse dia, que foi inclusive a última saída com crianças que a gente fez antes da pandemia, no final de 2019, numa escola na Zona Norte de São Paulo, na Vila Guilherme, que uma das crianças encontrou uma semente de jatobá. E vocês já devem ter visto uma semente de jatobá. Ela é grande, né? E muito dura, muito dura. E esse menino tinha a experiência de se relacionar com jatobá e ele queria mostrar para essas outras crianças o que dava para fazer com essa semente. E um adulto desatento provavelmente tentaria cortar o que estava acontecendo, porque para abrir uma semente de jatobá, como ela é muito dura, você tem que jogar no chão, bater na parede, né? Você tem que lutar um pouco contra ela para poder abrir. Mas a gente, como adultos, estávamos atentos e permitimos que isso acontecesse. E essa criança abriu esse jatobá, né? E ele por dentro é amarelo e esfarelento. E ele mostrou para as outras crianças
como essa semente podia virar um giz. E eles começaram a desenhar na calçada com o farelo do jatobá. E essa foi a grande sensação daquele dia, né? Até tem aqui a foto da foto, né? Porque eles queriam registrar esse momento de descoberta. Então, acho que para a gente também não subestimar como a natureza propicia que as crianças compartilhem conhecimentos entre si e experiências. E como não à toa a natureza aparece no desejo das crianças quando a gente pede para elas desenharem os espaços que elas gostariam de ter. E aqui só uma brincadeira para finalizar nessas imagens e ver se vocês estavam atentos no caminho, e que ao longo desse trajeto, dessas imagens que eu tinham várias sementes caídas no chão, como o Gui trouxe os brinquedos que caem dos galhos. E aí, ao longo de todas as imagens, tinham essas folhas, que eu trouxe aqui algumas. Nem todas eu sei o nome, preciso terminar de descobrir. Mas é isso, né? Isso vira um grande caça ao tesouro, e como isso pode ser levado também para as crianças, e esse encantamento. E aí todas essas sementes fui eu que colhi ao longo das minhas caminhadas, só para ilustrar para vocês. Perfeito, Marieta. Acho que foi muito bem respondida, né, a pergunta. Muito obrigada, muito obrigada. Temos aqui já algumas perguntas, peço para que continue mandando, todos que se sentirem à vontade, tiverem curiosidade, mas vou seguir aqui agora para uma pergunta para o JP, provocá-lo aqui com um questionamento mais voltado para dentro de casa, né? Assim, é interessante ver que, na verdade, JP, Marieta e Guilherme têm elementos naturais muito evidentes no seu cenário aqui, né? JP uma planta, a Marieta também. O Guilherme, pelo tal hora, passeou na casa dele, toda madeirada. Então, assim, olha aí. Oh, meu Deus! Esse evento podia estar sendo aí, né? Então, a natureza, ela está muito mais próxima do que a gente imagina, né? Nós, porque, enfim, somos natureza. Acho que é muito importante lembrar disso, né? Não somos separados da natureza. E aí eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe também muito forte foi, assim, poxa, dentro de casa, essa coisa claustrofóbica até, né? Mas como se conectar com a natureza dentro de casa, né? Quais as estratégias para a gente driblar esse transtorno do déficit de natureza sem sair da residência? JP, conta um pouco para a gente sobre o... Tines que fala? Tines, não sei. Conta um pouco sobre o projeto e também sobre sua experiência. Ótimo. Muito obrigado, Alana. Obrigado também, Gui e Marieta, pelas ótimas falas e imagens também, seja aí ao vivo no Gui ou nas sementes da Marieta. Obrigado. Pois é, acho que a pandemia provocou bastante a gente nessa realidade de como proporcionar contato da criança com a natureza nessa situação, e mesmo nas várias realidades que a gente tem, as várias infâncias, as múltiplas infâncias que temos aí com relação a isso, né? Então, por um lado, acho que é uma provocação boa com relação à pandemia, mas também é uma provocação boa para a gente ver como que está esse lá fora, né? Como que está essa deficiência de espaços e áreas verdes lá fora. Então, só para já amarrando para a sua pergunta, Alana, tiveram estudos que apresentaram o maior confinamento, obviamente, das crianças na pandemia, mas isso já era uma realidade muito, muito forte, muito concreta, né? Então, quando a gente vê um estudo recente, por exemplo, principalmente mostrando as crianças nas periferias, que aumentou, por exemplo, evidentemente, as crianças que brincavam dentro de casa, né, foi de 60% para 85%, mas só os 60 e poucos por cento já era bastante, né? Considerando aí que quase a grande maioria, né, mais da metade, já não tinha esse hábito, não tem esse hábito de brincar fora de casa.
E também outros estudos falando aí da falta de ter um parque, uma praça perto de casa, áreas acessíveis. Vi perguntas aqui para o Gui falando sobre isso é feito em várias regiões ou só no local específico? A gente gostaria que fosse feito na cidade inteira, que tivessem políticas, por exemplo, de cidades como Buenos Aires ou outros locais, onde garantem que a cada tantos quarteirões, né, poucos quarteirões, você vai ter alguma área verde para levar as crianças ou mesmo para você desfrutar desses espaços. Então, de fato, estamos lidando com esse confinamento, não é da pandemia apenas, já era de antes. Mas temos sim recursos possíveis para usar, e entre eles tem esse projeto que a Alana mencionou, que é Teenies, que é uma abreviação, né, até falar pelo nome, felizmente não é um nome norte-americano ou inglês que a gente está trazendo para o Brasil, é uma iniciativa latino-americana do Peru, que é uma abreviação para Terra de Niños e Niñas, né? Terra de Niños. E aí a gente aqui no Brasil acabou chamando de Teenies também, mas seria a tradução para Terra das Crianças. Então, Teenies é uma metodologia pedagógica para a gente criar esse vínculo da criança com a natureza por meio do plantio. Ela ser protagonista dessa geração de vida e, a partir dessa geração de vida, ela poder se encantar com a natureza, se conectar com a natureza e tendo todos esses benefícios que a gente já apresentou aqui, mas o principal deles, olhando aí para o processo de alguma forma de educativo também, de educação ambiental, você formar também agentes de transformação, né, desse mundo que a gente está precisando tanto desses agentes de transformação para serem desenvolvidos. E isso é comprovado também por pesquisas, né? Então, existem muitas pesquisas dizendo que adultos que tiveram contato com natureza na infância de forma recorrente têm muito mais uma visão de pró-sustentabilidade, ou pró-conservacionista, né, no sentido de defender aí as questões ambientais e até mesmo isso ser incorporado naturalmente no seu dia a dia com práticas aí dentro de casa e fora de casa. Então, é isso que é a missão que se propõe Teenies. Agora, como fazer isso? Teenies tem uma metodologia muito simples, que é basicamente você fornecer para a criança 3 vasos ou meio metro quadrado, onde elas possam trabalhar esse vínculo com o plantio e com a natureza, né? E a partir disso ela tem uma metodologia ali de apresentar isso para a criança, de como que ela traz uma planta que é para ela, que é um benefício para ela, que ela gostaria, e aí pode ser desde, por exemplo, esse jatobá, para ela ter um giz, né? Claro que o jatobá é muito maior do que uma plantinha num vaso, mas nessa proporção da criança se conectar mesmo, o que ela gostaria de ter ali, que seria legal para ela. Tempero, um cheiro, uma flor, uma coisa para colorir o quarto dela, uma para a família dela ou para a comunidade dela, o que ela acha importante, e nisso ela gera essa sensação de coletivo, né, de união ali, de comunhão com a comunidade, e ela perceber que ela está fazendo algo não só para ela, mas para o bem comum, e algo que seja bom para a natureza, que aí ela também aprende sobre esse ciclo de sustentabilidade que o Gui falou de várias formas aí, sejam plantas que ajudam, por exemplo, a permeabilidade do solo, na questão da hidratação do solo, ou na questão de compostagem do solo, enfim, a contribuição de várias formas, ou até mesmo para a melhoria aí da estética até do ambiente, né? E aí eu acho que fazendo a brincadeira aí com relação ao que você trouxe de termos as naturezas aqui em todos os nossos ambientes aqui, uma que eu adoro fazer com todas as minhas plantas aqui em casa, tem uma jiboia aqui, essa aqui é uma Aishimanthus, que eu me encantei, essa cabeludona aqui, mas com esses nomes todos científicos complexos, eu prefiro às vezes dar nomes mais de brincadeira. Então essa aqui, como um bom paulistano, eu falo, essa aqui é a Aishimano, então essa aqui eu dei o apelidado assim, enfim, tem a minha alecrim que está aqui do lado, que é a minha alegra, para me alegrar no dia, quando eu estou meio cansado aqui, dou uma puxada nela e cheiro aqui, e vejo como ela dá uma energizada na hora. Então, isso são coisas que a gente traz para Teenies lá. E deixo até o convite, por conta disso, de um curso que a gente está fazendo, vai iniciar agora em agosto, de Teenies, para educadoras, para cuidadoras de criança no geral, para replicar essa metodologia. Legal dizer que, embora a gente está falando do contexto dentro de casa, Teenies também, e aí esse curso é mais focado ainda para isso, ela é uma iniciativa para levar
para as escolas como metodologia pedagógica desse convívio. Então, é basicamente uma forma ali de fazer uma hortinha na escola, mas com essa metodologia pedagógica de acompanhamento. Então, vai ter uma formação EAD para isso no site que eu vou colocar aqui já já. E também tines em comunidades, nos bairros, nas praças, né? Acho que muito legal isso que o Gui traz também, de a gente gerar o próprio alimento, isso está disponível e visível na cidade, é um vínculo muito grande. Isso quando aconteceu essa revolução em alguns espaços aqui em São Paulo, que não faz tanto tempo assim, mas que começou essas iniciativas de hortas urbanas, realmente é uma grande revolução. Foi uma grande revolução para mim, e é uma grande revolução para uma cidade como São Paulo, onde a gente vê pouquíssimos espaços e áreas verdes, uma crença de que o alimento tem que vir de muito longe, e quando você vê, você está gerando alimento ali na esquina de casa, ou mesmo dentro de casa, e as pessoas estão realmente se alimentando com isso, se abastecendo disso, né? Seja mais se abastecendo aí com o valor simbólico do alimento estar ali, ou realmente se abastecendo com o alimento em si. Então, acho que um pouco deixar esse recado aí. Vou deixar o site aqui para você se inscrever. Aliás, não só o JP, mas Marieta e Guilherme também, se quiserem deixar links, né, aqui no chat para as pessoas acessarem, por favor. É muito bacana, acho que essa primeira rodada aqui deu para a gente conhecer um pouquinho sobre cada um. Eu vou lançar uma pergunta que eu vou deixar em aberto para um dos três responder, ou os três se complementarem. E aí, depois dessa pergunta, a gente dá espaço às perguntas dos ouvintes, né, que estão deixando aqui na chat. A pergunta é, a gente escuta muito essa afirmação, a criança de hoje em dia só quer saber de celular, só quer saber de TikTok, só quer saber, né, é a clássica afirmação. O que falar dessa afirmação, assim? Como que essa pergunta provoca vocês, profissionais atuantes, nesse sentido da reconexão com a natureza? E, assim, na opinião de vocês, a atual geração realmente tem um maior desinteresse pelo brincar livre, pela natureza, ou é uma falta de estímulo mesmo? Eu já acho que, assim, a Marieta deu um spoiler, que foi a questão a frase, né, maravilhosa que ela trouxe, para transmitir encanto é preciso estar encantado. Então, já penso que talvez essa resposta tenha a ver com o desencantamento do adulto com a natureza também, mas quero ouvi-los sobre essa questão. Deixo aqui à vontade quem quiser responder. Posso começar? Na ordem? Então, eu acho que é uma questão das questões cruciais quando a gente fala em infância, né, e século XXI. Essa é uma das questões, eu acho que precisam ser profundamente discutidas, porque ela atravessa hoje o nosso mundo de uma maneira muito profunda, né? Acho que não existe pais e mães, famílias, escolas que não lidem com essa questão, e ela é muito desafiadora, né? Acho que passa por a gente começar a compreender que é um vício e que também nós, adultas e adultos, estamos viciados e a gente precisa fazer algo a respeito. Eu acho que tem dois caminhos bem interessantes para a gente começar a pensar. Um deles é entender que a nossa sociedade é digital realmente, que você não pode ter uma política de privação absoluta, a não ser, eu acho, na primeiríssima infância, privação absoluta, mas a partir de um determinado ponto, depois da primeira infância, a sociedade é digital, você não pode privar. Então, é necessário que adultos ajudem as crianças a acessar o mundo digital de uma maneira saudável. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é exatamente o adulto se reconectando, não abandonar esse processo de reconexão natural e proporcionar momentos offline de qualidade com as crianças. Não só pais e mães, mas todos os adultos honrarem a infância e buscarem terem momentos na natureza de qualidade com crianças, porque as crianças amam. Aí, quando você está presente, você está conectando, você está no seu processo de conexão com a criança, você está ajudando aquela criança a se conectar também, e elas se conectam muito facilmente. E aí eu acho que tem um caminho. Quando as adultas e os adultos embarcam no processo de reconexão, né, e pegam a folhinha de novo com
como a Marieta mostrou, né, olham para a natureza com esse olhar enxaguado, que eu costumo dizer, a criança vai ter mais facilidade de se conectar também. Então, acho que é super importante a gente proporcionar esses momentos offline com qualidade, né? Não o tempo todo no celular, por exemplo, né? Você está com a criança no parque, mas o tempo todo está lá pipi, pipi, a criança está vendo que tem alguma coisa te chamando, que o adulto está mais interessado em olhar para a tela do que olhar para o céu, né? Bom, fico por aqui. Obrigada, Maria. Eu acho que eu já trouxe isso um pouco na minha fala, né? Como você falou da questão do encantamento, e acho que a criança não quer saber só de celular e televisão, eu acho que a criança quer saber daquilo que pode trazer alguma diversão e alguma descoberta para ela, né? E é isso, algo que encanta também as pessoas que estão ao redor dela. Então, se é a natureza, se são os livros, se é a dança, se é, enfim, qualquer tipo de elemento, né? Se são as histórias, eu acho que aquilo que move as pessoas que estão ao redor dela e que ela tem oportunidade de acessar, ela Travou. Deu uma travada. Acho que foi só a Maria. Travou aqui também. Mas, a Marieta, né? Isso, a Marieta. Acho que... elas iam ter que dividir esse Voltou. tempo. Deu uma travadinha? No... Oi? Voltei? Deu uma travada na fala. Foi. Tá. Até onde vocês ouviram? Eu ouvi a parte que diz que a criança ela está interessada em trazer a diversão, tudo que traz diversão, aprendizado, né? Certo. Acho que está travando. Estão me ouvindo? Sim. Eu vou ouvir. Sim, agora sim. Pra cá. Mais perto do roteador. Desculpa, gente. Tudo bem. Então, que eu estava falando que a criança ela vai estar atenta àquilo que encanta as pessoas ao redor e que ela tem oportunidade de acessar. E aí, essa questão das tecnologias, pensar agora durante a pandemia, né? Não consigo imaginar o que os pais, né, os cuidadores têm passado nesse momento, que é muito difícil abrir mão completamente dessa tecnologia, né? De ficar 24 horas por dia com a criança e ter que compartilhar o tempo entre a criança, o cuidar da casa e o trabalho, né? Existe um tempo que você precisa que a criança fique no lugar dela brincando ou fazendo alguma coisa para que o pai possa trabalhar, a mãe possa trabalhar, né? Então, eu acho difícil. Deve ser muito difícil abrir mão completamente dessa tecnologia, mas também pensar essas alternativas do brincar dentro de casa que sejam possíveis. Então, ter esse jardim para brincar, né? Um animal, alguma coisa, que naturezas são essas possíveis para dar essa oportunidade. Que eu acho que é isso, a criança não quer só as telas, ela quer aquilo que ela enxerga que move o mundo ao redor dela. Bem legal essa perspectiva. Quer complementar, JP? Vou complementar. Maravilhoso esse debate. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é realmente chocante quando a gente olha os dados, assim, né? Quando a gente olha o tempo de tela das crianças. O que eu mais me choquei, recente, que eu escutei recentemente da Bebel, que é nossa pesquisadora que fala bastante do tema do digital e de uso de telas no Criança e Natureza, tem um dado de que 40% das crianças até 2 anos de idade já têm contato com telas de forma recorrente, frequente, né, quase que diária.
e até 2 anos de idade, né? Acho que a primeiríssima infância ali é um momento muito crucial. E aí a reflexão que a gente faz também nesse sentido tem surgido até mesmo por recomendação da OMS recentemente sobre o tempo de tela que tem que ter para cada idade e tudo mais. Acho fundamental, às vezes, olhar para isso como um recorte, como um padrão, mas também a gente tem que olhar que os padrões de vida e sociais e das famílias são extremamente diferentes e até mesmo as bagagens das famílias são extremamente diferentes com relação a esse uso de tecnologia. Concordo que o Gui trouxe, assim, a gente também está viciado, a gente incorporou muito isso nas nossas vidas aí, e é claro que se a gente quer proporcionar isso para a criança, a gente tem que romper um pouco com esse vício, mas também a gente não consegue a todo momento ali, principalmente pela situação pandêmica, com as famílias aí trabalhando e tendo que estar a criança do lado e de alguma forma nesse sentido, não recorrer às tecnologias e também acreditar, como o Gui falou, também que somos uma sociedade digitalizada já, digital. O que eu acho que realmente me choca e é onde a gente precisa ter esse equilíbrio é qual é esse tempo de tela e qual é esse tempo de verde, né? E aí sim a gente sempre se questionar, assim, que momentos que a criança está tendo esse tempo de tela? Ela está toda hora no ambiente familiar ou interação familiar nas telas, ela está em todas as refeições nas telas, ela tá dormindo todo dia na frente das telas. E quando eu falo ela, da criança, eu também falo da minha criança interior, porque trazendo também o nosso adulto aqui, como que a gente tem esses padrões, né? Esse costume, esses hábitos, que realmente, querendo ou não, isso desgasta também a gente. Se desgasta a gente, imagina aí uma criança de 2 anos, 5 anos, 10 anos, o que for. E não podemos tirar aí de visão desse debate a responsabilidade das empresas, das plataformas digitais, das redes que criam, e dos games também, né, que criam todo esse meio virtual onde as crianças querem estar. E por que elas querem estar? Porque existe toda uma economia da atenção, né? A economia de reter a atenção dela ali é o que a gente chama do design persuasivo. A situação super assustadora de falar tanto aí sobre alguma coisa. Quero viajar para Cancún, de repente começar a ver anúncio de Cancún, né? Então, esse tipo de coisa são tecnologias, são ferramentas muito bem elaboradas para um propósito econômico aí de reter a atenção, e você ficar lá. Sugiro muito assistirem O Dilema das Redes Sociais, né? Um documentário que está aí muito bom para trazer essa provocação de como é essa questão do reter mesmo, uma tecnologia que vai, um algoritmo que vai naturalmente fazendo isso. Com os adultos, isso já é prejudicial e nós ficamos aí no scroll eterno aí das redes sociais, retidos ali. Porém, isso com as crianças é muito mais maléfico. Existe ali um período né, que a criança está passando ali de desenvolvimento, que isso afeta profundamente com relação aos processos de ansiedade ou de consumismo, até que ela é afetada, até mesmo um debate muito trazido pelo nosso programa irmão aqui no Instituto Alana, que é o Criança e Consumo, né? Então, assim, eu acho que o melhor que a gente pode fazer nessa situação primeiro, no nível familiar e o individual também, é realmente equilibrar qual é esse tempo de tela e qual é esse tempo de verde. Então, assim que eu desligar aqui, que eu já dei entrevista desde as 6:30 da manhã, estou conectado aqui, tem uma entrevista e conectei agora, vou tentar conseguir um tempinho, que eu tenho uma janela aqui atrás para olhar o horizonte. Até porque os índices de miopia, né, nas crianças, por conta de falta, a gente está tendo um processo evolutivo, de fato, de perder um campo de visão do horizonte. Então, as crianças e as pessoas estão crescendo conseguindo ver menos para o além, né? Conseguindo ver menos para o horizonte. Tanto que, de fato, eu olhando um pouquinho para a janela lá, tentando enxergar as montanhas no fundo, dói a vista, porque eu estou aqui já há tanto tempo na tela, mas buscar esse equilíbrio. Agora, num sentido mais amplo, o que a gente defende é o direito à desconexão. E isso perpassa por esse ponto que eu falei das empresas, qual é esse design persuasivo para as crianças e realmente isso deixar de existir para as crianças, até porque redes sociais não são permitidas para crianças abaixo de 13 anos de idade,
porém estamos vendo aí um monte de crianças, influencers, mirins, youtubers mirins, e também trazendo o direito à desconexão para as políticas das cidades. Quem está aqui trabalhando com o tema de cidades, ou mesmo de escolas, das gestões públicas, é a gente garantir que ela tem o direito de se desconectar, ela tem esse espaço a poucas quadras de casa, ela tem a permissão de criar espaços abertos, ou estar ao ar livre, para permitir esse tempo verde em equilíbrio ao tempo de telas. Então, é isso que a gente defende aqui. Obrigada, JP. Muito interessante esse termo, direito à desconexão, né? Acho que é para as crianças, para os adultos, para todos, né? Aqui na mesa, querem complementar mais alguma coisa nesse... Não só nessa Tem duas perguntas para mim aqui, Alana. Isso. Eu vou rapidamente. Pronto, eu vou abrir para essas perguntas. Mas sobre essas outras, alguma outra coisa que querem falar? Já podemos passar para as perguntas da plateia, né? Então, ótimo, Guilherme. Quer que eu leia aqui a pergunta? Não, posso ler. A pessoa pergunta, o Matheus pergunta sobre os espaços de brincadeira, se tem algum elemento construído fixo, quais seriam. Então, acho que eu vou compartilhar aqui a tela só para mostrar. Perfeito. Vocês estão vendo uma folha compartilhada? Sim. Vamos ver como é que eu vou para baixo aqui. Então, só para mostrar alguns elementos de parques naturalizados, né, então, tem desde esses elementos dos caminhos que eu falei, que as crianças percorrem, e esses elementos não fixos, como esses caminhos de bolacha integrados com o jardim. A gente tem elementos fixos, sim, né, como, às vezes, proteções, cozinhas, troncos, né? Então, os troncos mesmo da poda urbana, os grandes, são elementos fixos, que podem ser conseguidos junto com a prefeitura, e às vezes são madeiras nobres de árvores que caem ou foram plantadas de maneira equivocada na cidade, precisam ser podadas radicalmente ou estão com algum problema, e podem ser usados como esses troncos, são elementos fixos dos parques naturalizados. E aí tem 1000 possibilidades que você pode fazer desde mobiliário até brinquedos como esse, usando a poda, né? Esse aqui já é num parque nos Estados Unidos, mas como dá para ver bem aqui como é que a poda urbana foi usada, né? Aqui também é uma escavação num tronco que permite você colocar água e ver um fluxo, né? Usando a gravidade, como se fosse um rio, e várias aprendizagens a partir dessa possibilidade também. Ou criar mobiliários assim, ou túneis, né? Então, muitas coisas fixas assim podem ser colocadas, integradas com esse paisagismo, como eu falei. Infinitas possibilidades, né? O interessante é que os brinquedos vão ser todos diferentes, inclusive o parque, já respondendo à segunda pergunta, tem o Parque José Leon, no bairro dos Trabalhadores, é isso, gente? E o parque na Barra do Ceará, o Seu Zequinha. Então, aqui eu estou mostrando várias outras possibilidades. A dos funcionários, né? A cidade dos funcionários, exatamente. Isso. Inclusive, a gente a gente cita, né, na websérie, o microparque da José Leon. E a Mariana Gomes respondeu aqui, né? O nome, a Mariana, inclusive, é da City Nova, e também está à frente desse projeto dos microparques aqui em Fortaleza, e vai estar amanhã aqui na roda conversando também sobre isso. Quinta-feira. Vai estar quinta-feira. Amanhã não, desculpa. Obrigada, Nina. Nada. Então, ela pergunta se foram construídos na cidade toda, só em algumas regiões. Foram construídos esses 2 pilotos. Eu sei que a Prefeitura de Fortaleza está com um projeto de fazer mais 3, um total de 5 pilotos, e nessa gestão de implantar 40 microparques com parques naturalizados, ou seja, está tentando escalar de uma maneira significativa o projeto na cidade, e isso tem um pioneirismo no Brasil, o que é muito interessante, porque Fortaleza pode dar exemplo nesse tipo de política para o resto do país, já está dando, né? Porque Fortaleza vem apresentando essa prática para outras cidades, né, nos últimos meses. Obrigada, Guilherme. Acho que as imagens são essenciais também para ilustrar, né, essa questão espacial, senão fica muito no campo não concreto, né? Bem, mas acho que as 2 perguntas foram respondidas, certo?
Tem mais uma pergunta aqui da Daisy. Como evitar que as crianças fiquem conectadas se os pais estão conectados o tempo todo? Acho que foi um pouco respondida, né? Essa Acho que pergunta. a gente já falou, né? Sim. Daria para aprofundar muito ainda nesse tema, acho que é infinito, né? Mas acho que a gente já falou sobre isso. Isso. Acho que da plateia, não sei se tem mais alguma pergunta, mas também convido Nina, Luzia, se quiserem fazer alguma pergunta direcionada para os convidados, sintam-se à vontade. Eu queria trazer uma questão que eu acho super importante. Eu estou gostando muito do que nós estamos conversando e algumas coisas me surgem, né? Nós estamos falando do direito da desconexão, mas nós precisamos também falar do direito à conexão. Nós temos um número de famílias muito grandes que estão desconectadas e que isso tem trazido um prejuízo imenso ao desenvolvimento da criança. Haja vista agora na pandemia, que ficaram totalmente sem acesso. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que também ter a flexibilização no Brasil, né? O Brasil é um país, é um continente, na verdade, e essas diferenças são diferenças importantes, senão nós não vamos chegar a uma equidade e a uma igualdade. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, que a gente tem que falar, centrar na desconexão e na conexão. Os ambos são direitos. Uma outra questão também que me veio, né, eu acho super interessante quando a gente pensa nas diferenças, né? Por isso que a gente está trazendo o tema de infâncias. Nós tivemos uma experiência na zona rural que as crianças, o que elas conheciam era a natureza. E quais eram as cores da natureza que elas conheciam? O verde, o marrom, o azul, todos relacionados, o verde da planta, o marrom da terra, o azul do céu e o branco da nuvem. Elas não conheciam, e isso foi um experimento que a gente fez, elas não conheciam a diversidade de outras cores, e principalmente elas não conheciam as cores pastéis. Por quê? Porque nós tínhamos naquela época, naquele momento, eu estou falando de 12, 13 anos atrás, 15 anos atrás, crianças na zona rural que não tinham acesso a uma diversidade maior de cores, de elementos que não fosse só esse. E quando a gente pediu para elas projetarem um parque, que a gente trabalhava nessa concepção, elas projetavam o parque que elas queriam, teve um município que as crianças projetaram um parque em tons pastéis. Então, assim, o escorregador era azulzinho, era azul pastel, verde pastel, rosa pastel, lilás pastel. Inclusive, elas exigiram que o prefeito pintasse os bancos da praça, onde estava o parque, também em tons pastéis. O prefeito queria pintar na cor da bandeira do município e elas pediram para pintar em lilás. E até hoje está lá. Então, assim, eu estou trazendo esses elementos e estou colocando para vocês porque eu acho que a gente também precisa pensar que não é, eu entendo perfeitamente, acho que não é a natureza em si, mas a riqueza da interação que a gente pode fazer com essa natureza, que elementos nós temos para estimular a criança nessa natureza, né? Então, assim, é um encarar, e acho que vocês têm trazido isso hoje de manhã, mas é encarar uma natureza ativa, uma natureza de interação, e não uma natureza passiva. Então, assim, ela não vai aprender só. Não foi isso que vocês disseram, volto a repetir, vocês estão trazendo esse elemento, só estou trazendo mais, não é só ter a árvore, né? Mas é explorar o que significa isso, o que ela pode fazer nisso, e outros elementos que vão atrair. E aí, eu termino, mas eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão também muito grande, como que a gente pode quebrar esses paradigmas que nós estamos trazendo, mas nós temos que trazer para isso as famílias, além da sociedade civil. Vocês mencionaram empresas, é real. Eu acho que existe um impulso para o consumismo muito grande. Hoje a gente tem uma condição que muitas vezes a criança prefere ir ao shopping, brincar no espaço lúdico, do que ir na praça, subir na árvore, mas eu acho que a gente precisa também trabalhar
com as famílias. Eu acho que a gente precisa reverter um pouco esse contexto com as famílias, né? As famílias, muitas famílias, eu acho que muitos pais, eles tendem a comportamentos muito passivos com a criança, porque é uma forma também deles se manterem passivos e não interagirem. E isso eu acho que a gente precisa quebrar muito essa questão. Então, se a gente está trabalhando, se prioridade, criança é prioridade, e se prioridade é estar família, Estado, Estado, família e sociedade civil, eu penso que nós deveríamos também atuar nos programas nesse tripé: criança, família e Estado. Aí eu acho que a gente consegue mudar e quebrar vários paradigmas e trazer a estimulação e o conhecimento da criança para novos conteúdos e novas aproximações com o mundo e uma melhor saúde mental. Era isso que eu queria trazer e estou aqui para a gente ouvir. Obrigada, Luzia. Deixa eu... Pronto. Sei, querem complementar alguma coisa? Vou encaminhar aqui para o encerramento, mas assim... Só complementando o que a Luzia trouxe, eu acho importante esses programas de formação, sobretudo do puerpério, né? De quando acho que o IFAM tem feito também sempre um trabalho desse nas comunidades vulneráveis em que atua, né? De como que a gente consegue, através de agentes de saúde, de ação do terceiro setor, né, efetiva, de programas sociais co-criados com o governo, como é que a gente atua junto a essas famílias que estão grávidas ou que estão no puerpério, que estão começando a lidar com a questão da educação dos seus filhos, né? Como é que a gente traz essa questão da tela, porque muitas pessoas não têm acesso, o que a gente fala, às vezes, a gente até nos quintais brincantes, a gente brinca de falar o óbvio, né? Que muita coisa que é falada aqui nesses círculos, como a gente está hoje, não se sabe, né? Muitas famílias não têm noção de que a tela pode ser um risco imenso para os seus filhos, né? Como que a gente faz essa informação chegar lá na ponta? E assim como a informação da tela, a permissão da liberdade, que você falou, né, Luzia? Não adianta só ter a árvore, precisa ter a permissão do adulto que a criança explore livremente o espaço, né? Precisa ter a confiança, né, e não o medo. E eu sei que isso é um desafio enorme nessas comunidades mais violentas, né? Mas como que a gente cria políticas que permitam, né, e ajudem os adultos a permitir a livre exploração e livre brincar nos espaços naturais? Acho que essa é uma questão muito importante que merece ser mais debatida. Obrigada, Guilherme, pela complementação. Esse assunto não se esgota aqui, né? Tem muita coisa para a gente conversar, muita coisa. Eu acho assim, estou bem feliz porque eu acho que a gente conseguiu contemplar um pouquinho da atuação de cada um. Reforço que os participantes também colocaram aqui no chat vários links. Convido a todos a darem uma olhada. Tem muito material. Eu acho que é muito rico. Foram manifestadas aqui pesquisas de mestrados que estão sendo feitas nesse sentido, inclusive também estou fazendo. Então, assim, acho que o universo acadêmico tem muito a contribuir, a atuação comunitária, a atuação empresarial, familiar, são vários setores que se complementam. E muito obrigada para todos, assim, pela participação, os convidados Marieta, JP e Guilherme, mas também na mesa de abertura, Luzia, Luciana, Juliane, e também a todos os outros participantes. Reforço que essa gravação ficará disponível no YouTube. Teremos ainda um segundo dia de debate, que a pergunta que será feita será sobre quem são as crianças de Fortaleza. A gente vir um pouquinho mais para esse espaço de onde estamos falando aqui, né? E como e por que escutá-las. Eu estou bem feliz que acho que a gente conseguiu responder a pergunta de hoje, né? Assim, como aproximar essas crianças. Feliz de ver movimentos no sentido prático dessa ação também. E, bem, além do segundo dia do evento, que acontecerá quinta-feira, também comento que esse colóquio, ele é, na verdade, uma coisa de um grande projeto que vem acontecendo. Inclusive, lançaremos um paper, um artigo nesse sentido em breve também, certo?
e a gente vai divulgando para vocês, agora que temos os e-mails de vocês. Não vamos encher a caixa de e-mail de vocês, fiquem tranquilos, mas é legal a gente ter essa rede. E agradeço a equipe do IFAM como um todo, né? Aqui eu estou falando como gerente desse projeto, a Luzia como IFAM, mas aqui também tem a Nina, como ela falou, que é a jornalista, assistente do projeto, o Felipe também, que não se pronunciou, mas aqui está sendo um braço total de força para isso aqui acontecer, a tecnologia, mas também temos outra equipe gigantesca por trás, né? Temos a Elda, temos o Jorge, enfim, muitas pessoas envolvidas. E para encerrar mesmo, convido Luzia a dar as palavrinhas finais para agradecer. E é isso, gente. Muito obrigada. Que essa manhã nos encantem. Nos encanta para a gente vencer o nosso dia, vencer nossa semana. Muito obrigada. E que nós permaneçamos com esse foco e com essas questões tão presentes para que a gente possa mudar um pouco o nosso contexto de infâncias. Muito obrigada a vocês e nós estamos à disposição. E as inscrições ainda estão abertas, ok? Então, divulguem, que a gente consegue ainda e serão emitidos certificados. Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade, gente, pelo trabalho. Obrigada, Maria. Valeu, gente. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Um abraço.